A sociedade muitas vezes cultua a juventude como sinônimo de beleza, energia e poder de atração. Mas algo curioso e poderoso acontece com os homens que atravessam a linha dos 35, 40, 50 anos. Eles começam a atrair olhares por motivos muito diferentes e mais profundos. Não é mais o abdômen trincado ou a impulsividade inconsequente que cativa. É a presença firme, a fala pausada, a confiança que não grita. É o silêncio que diz mais do que 1000 palavras. Neste vídeo, vamos mergulhar nos aspectos que tornam os homens mais velhos tão atraentes aos olhos das mulheres. E não estamos falando apenas de aparência. Estamos falando de hábitos, de visão de mundo, de postura emocional. A verdadeira atração nasce da maturidade, do autoconhecimento, da independência, e isso não se conquista da noite para o dia. Se você é um homem que acredita que seu valor diminui com o passar do tempo, este conteúdo vai te mostrar exatamente o contrário. E se você é uma mulher observadora, provavelmente vai reconhecer em cada ponto o porquê de sentir-se magnetizada por esse tipo de homem. A jornada começa agora. Não se trata apenas de idade. A verdadeira maturidade transmite uma autoridade silenciosa, que não precisa de demonstrações grandiosas para ser notada. Um homem mais velho carrega consigo experiências que o ensinaram a não se apressar, a não reagir de forma impulsiva e a observar antes de agir. E isso, para muitas mulheres, é profundamente sedutor. A diferença entre um jovem confiante e um homem maduro seguro de si é simples. Enquanto o primeiro tenta provar quem é, o segundo apenas é. Ele não compete, não se desespera para impressionar, e não se ofende com facilidade. Sua presença é marcada por estabilidade emocional e clareza de pensamento. Essa segurança é lida, muitas vezes, como poder, e poder é uma das forças mais magnéticas que existem. Mulheres, em geral, tendem a buscar não apenas beleza ou simpatia, mas presença. E a presença masculina de um homem maduro é densa, preenchida por uma energia de eu sei quem eu sou, e estou em paz com isso. Esse tipo de postura é raro, especialmente no mundo dominado por exibicionismo e pressa. Justamente por isso, ela se destaca tanto. Quando um homem mais velho entra em um ambiente com serenidade, falando pouco, mas com convicção, ele comanda a atenção, sem exigir. A maturidade dá esse poder invisível, o de ser notado sem esforço. E esse é o primeiro passo para se tornar verdadeiramente atraente. Enquanto muitos ainda lutam para entender o que sentem ou por que agem de determinada forma, o homem maduro já percorreu um bom caminho dentro de si mesmo. Ele aprendeu, muitas vezes a duras penas, que autoconhecimento é liberdade, e que controlar suas emoções não é reprimir-se, mas dominar-se. É exatamente esse equilíbrio que o torna tão magnético. Inteligência emocional não se aprende em livros, embora eles ajudem. Ela se forja em fracassos, em perdas, em erros cometidos e assumidos. O homem mais velho que desenvolveu esse tipo de inteligência sabe quando falar, quando calar, quando acolher e quando se afastar. Ele não age por impulso, ele avalia. Não reage com raiva, ele escuta, interpreta e escolhe sua resposta com precisão. Para muitas mulheres, esse comportamento é um alívio. Estar ao lado de alguém emocionalmente estável é como encontrar terra firme em meio a um mar de incertezas. A mulher sente que pode se abrir, ser vulnerável, sem o risco de ser julgada ou atropelada por reações infantis. Isso gera segurança, e a segurança é a base de toda atração que deseja ser duradoura. O homem que se conhece bem também sabe o que quer, e isso se reflete na maneira como ele se posiciona, nos seus limites claros, no seu não firme, mas respeitoso. Ele não aceita tudo para agradar, nem tenta controlar para se sentir seguro. Ele construiu sua autoestima de dentro para fora, e isso se sente no olhar, no tom de voz, na postura. E é exatamente essa maturidade emocional que prepara o terreno para o próximo ponto: a maneira como esse homem se comunica. Homens mais velhos que desenvolveram maturidade emocional carregam outro diferencial poderoso: sabem se comunicar. Mas não se trata apenas de falar com clareza ou ter um vocabulário rico. Trata-se de saber o que dizer, quando dizer e como dizer, algo que poucas pessoas dominam com elegância. A comunicação de um homem atraente não é baseada em exibicionismo ou excesso de palavras. Pelo contrário, ela é simples, objetiva, mas carregada de presença. Ele escuta de verdade antes de responder. Olha nos olhos com interesse genuíno.
Não tenta vencer uma conversa, mas conectar-se. Isso transmite um senso de cuidado e atenção que muitas mulheres buscam inconscientemente. Além disso, o homem maduro não tem medo do silêncio. Ele não se apressa em preencher todos os espaços com frases vazias. Sabe que a pausa, quando bem usada, pode ser mais poderosa do que o discurso. Essa habilidade de criar ritmo na fala, sem ser robótico ou ensaiado, torna sua presença ainda mais cativante. Outro ponto crucial: ele fala com convicção, mas sem arrogância. Compartilha suas opiniões com firmeza, mas sem necessidade de impor. Ele expressa seus valores sem desrespeitar o do outro. Essa postura cria uma sensação de equilíbrio e confiança, mostrando que ele não é apenas alguém com ideias, mas alguém que vive o que acredita. Esse estilo de comunicação, envolvente, respeitosa, firme, naturalmente leva a uma percepção de liderança. E homens que lideram com sabedoria, e não com autoritarismo, são lembrados. São escutados. São admirados. No próximo capítulo, veremos como essa presença marcante se estende além da fala e se revela no estilo de vida, especialmente no autocuidado e na aparência que ele escolhe projetar. Um homem mais velho não precisa seguir tendências para ser atraente. Na verdade, quanto mais ele domina o próprio estilo, aquele que condiz com sua personalidade, estilo de vida e valores, mais magnético ele se torna. E isso começa com algo fundamental: o autocuidado. Cuidar da aparência não é vaidade superficial, é respeito por si mesmo. Homens que investem em higiene pessoal, postura corporal, escolha de roupas, tom de voz e até cheiro pessoal comunicam algo poderoso: eu valorizo quem sou. E quando isso é feito com naturalidade, sem ostentação ou exagero, o resultado é um charme maduro e sereno que atrai por sua autenticidade. Mais do que roupas caras ou corpos sarados, o que chama atenção é coerência. Um homem que escolhe roupas que reforçam sua identidade, que cuida da pele, do cabelo, da barba, ou decide ostentar com confiança a calvície ou os fios grisalhos, que sabe combinar cores, manter sapatos limpos e unhas cuidadas, ele se destaca. Por quê? Porque em um mundo onde muitos ainda negligenciam o básico, ele transmite zelo, consigo mesmo e com os outros. Esse zelo também se reflete na alimentação, na postura ao andar, no modo de se sentar e até no ritmo com que se move. Tudo isso comunica um equilíbrio interno, uma presença que não exige pressa nem carência de atenção. Um homem maduro com estilo próprio mostra que não precisa de rótulos para ser notado, ele já se conhece, e isso basta. 3. Encerramento suave com intenção emocional. A forma como você termina o abraço diz tanto quanto o abraço em si. Soltar rápido demais pode passar frieza. Soltar devagar, com calma, talvez com uma das mãos escorregando suavemente pelo braço ou pelas costas dela, comunica carinho e atenção. É como dizer: eu quis estar aqui com você. Quando esses 3 elementos se encontram, firmeza, respiração e encerramento com intenção, o que poderia ser apenas um cumprimento se transforma em uma memória. E ela vai guardar isso não na mente, mas no corpo. Capítulo 5. Como usar o olhar antes e depois do abraço para marcar presença. Poucos homens percebem isso, mas o abraço começa antes do toque, e termina depois que os corpos se soltam. E o que acontece entre esses 2 momentos pode definir se você será lembrado ou esquecido. Aqui entra um elemento que muitos subestimam: o olhar. Antes de abrir os braços, encare-a com calma. Não com aquele olhar fixo e tenso que causa desconforto, mas com uma expressão serena, leve e segura. Olhe nos olhos dela como quem diz: eu estou aqui, com você, por inteiro. Esse contato visual breve, porém intencional, cria um campo emocional que prepara o corpo dela para se entregar ao abraço. Depois do abraço, não desvie os olhos rapidamente. Não fuja, nem baixe a cabeça. Segure o olhar mais um pouco, mesmo em silêncio. É nesse momento que o cérebro dela grava a sensação emocional. É quando ela percebe que você não está constrangido, nem querendo sair correndo. Você está confortável com a intimidade. E isso é extremamente raro, e, por isso, extremamente atraente. Muitos homens erram ao encerrar um abraço com palavras apressadas ou gestos de fuga. Você não precisa dizer nada. Um simples olhar sustentado, com um leve sorriso, comunica mais do que qualquer frase. E, sem perceber, ela vai pensar em você horas depois,
sem saber exatamente por quê. Capítulo 6. O que dizer, ou não dizer, após o abraço. Depois de um abraço marcante, o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer palavra. Muitos homens, por nervosismo ou hábito, quebram esse momento com comentários desnecessários, piadas ou justificativas. E, ao fazerem isso, perdem a intensidade emocional que haviam acabado de construir. O que ela mais sente nesse momento é a sua capacidade de sustentar a conexão. Se você precisa preencher imediatamente com frases como "foi bom te ver", "que abraço gostoso", "hein?", ou algo que distraia do sentimento, você comunica que não está à vontade com a intimidade. E isso quebra o clima. Por outro lado, se você respira com calma, olha nos olhos dela e mantém a tranquilidade, está dizendo: "Eu não tenho pressa. Eu sou o tipo de homem que sustenta o que sente." Às vezes, um leve sorriso ou um simples já dizem tudo. E, se for necessário falar algo, que seja breve, genuíno e com tom suave. Frases como: "Você tem um jeito tranquilo de estar presente. Eu gosto da sua energia. É bom estar perto de você." Mas atenção, não elogie o corpo, nem sexualize o momento. O abraço que marca é aquele que toca primeiro o emocional. Se você pular etapas, ela fecha as portas. A melhor frase, muitas vezes, é nenhuma. Deixe que o silêncio fale. É ali que ela sente, e memoriza, quem você é. Capítulo 7. O impacto invisível que isso causa na mente feminina. O corpo dela se lembra do que a mente esquece. Essa é uma verdade silenciosa que poucos homens compreendem. Um abraço conduzido com presença, intenção e equilíbrio emocional ativa áreas da mente feminina relacionadas à segurança, apego e desejo. E isso acontece sem que ela perceba racionalmente. Ela pode não entender o motivo, mas algo dentro dela vai querer repetir aquela sensação. Vai lembrar do cheiro, do calor, da forma como foi envolvida. Talvez ela diga que você tem uma energia diferente. Talvez apenas sinta vontade de estar mais perto de você. Mas o ponto é, você entrou no sistema emocional dela, e isso não é comum. Esse tipo de impacto não grita. Ele não seduz com palavras, nem com força. Ele marca pela qualidade da experiência emocional. E mulheres, por mais que valorizem aparência ou discurso, são guiadas principalmente por como se sentem perto de alguém. E mais, o efeito pode ser duradouro. Dias depois, no silêncio do quarto ou no meio de uma conversa, algo vai puxar aquela memória. Um cheiro parecido, uma música, uma sensação, e lá está você, de novo, na mente dela. É assim que se cria presença sem insistir, sem correr atrás, sem jogar. Você planta uma sensação que ela mesma vai querer revisitar. E o corpo dela vai se lembrar, mesmo que ela tente esquecer. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo, comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.